Paulo. Uma mora em São Paulo, o esposo, e a outra estava em São Paulo por um período, até porque nós tínhamos feito essa viagem a trabalho. Nossa vida sempre foi assim. Então, quando nós voltamos, ficamos uma semana em casa, meio que descansando. Foi uma viagem bastante corrida, bastante puxada de trabalho, mas toda viagem que nós fazemos, a gente quase fica resfriado, a gente tem rinite, sinusite, essas coisas, mas a gente nunca imaginava que, que, que poderia ser algo dessa natureza. Até porque por onde nós passamos e o que nós fomos fazer, nós não ficamos em aglomeração, nós fomos em lugares muito específicos, então era algo que não passava na nossa cabeça. E enfrentar isso, ter a notícia que era Covid, e ao olharmos para os profissionais da saúde, todo mundo assustado, isso nos deixa em pânico. É como você procura alguém para resolver um problema e eles não têm a informação, é algo muito prematuro. Como a dona Iredes falou, é tudo paliativo, não tem tratamento para o vírus. Nós temos um tratamento para manter o paciente com vida, para que diminua os danos causados pelo vírus. Então, o caso da minha esposa, da Cláudia, é uma pessoa muito ativa, ela é uma jurista, advogada, gosta, trabalha muito, e aquilo ali foi muito impactante. E estava eu e ela, recebemos a notícia, e ali fomos enfrentar essa jornada. Chegamos lá, aquela interrogação, como a dona Iraides falou, o que fazer? O protocolo dizia que tem que entubar, mas nós não tínhamos nenhuma UTI. Então, como o caso dela era o primeiro, não tinha uma UTI que pudesse abrigá-la. E todo procedimento tem que ser feito dentro de uma UTI. Mas entendemos perfeitamente que aqui nós não estamos para falar por que não tem UTI, nós entendemos. Entendemos até o esforço que foi feito na época do governo, que ele removeu todos os pacientes que estavam internados na UTI do Agarran, que era na época de 10 leitos, e para tornar aquela UTI específica para paciente COVID, e a minha esposa foi a primeira a ser internada naquela UTI. E mais diretamente respondendo a sua pergunta, aonde se apegar? Eu te diria que, em primeiro lugar, é a Deus. Nós não temos outra... Posso confessar que somos cristãos e cremos mesmo. Cremos no poder de Deus, no que Ele pode fazer. Momentos de fraqueza, de medo, de ansiedade, de aflição, isso não faltou nessa jornada. Mas no meu coração sempre eu tinha uma pequena fé, mas ela não se apagou, que ela voltaria para casa. Por vezes eu às vezes tentava dormir, quando eu fechava os olhos eu via ela entrando no nosso quarto. Então aquilo era como se Deus falasse comigo que aquilo ia acontecer, e eu me apeguei nesses sinais. Eu comentei numa entrevista que nós fizemos, nem sei se foi fantástico ou não, e o local dela, a mesa, ficou colocado desde o primeiro dia que ela foi internada. Nós deixamos, no primeiro momento as filhas estavam fora, eu preparei, deixei e ficou ali o meu lugar e o dela. Porque diferente, eu não quero entrar nesse tema, mas diferente do que foi ventilado e mencionado por tantas pessoas ao nosso respeito, a meu respeito, tão logo eu passei 1,5 dia dentro do Agarran, e foi o dia que nós fomos transferidos para lá, naquela ambulância, que ficou notória aquela questão, circulou em todos os meios de comunicação, e do momento que nós ficamos no Agarran, que foi dia 6 de março, não tinha outra alternativa
que o risco dela era muito iminente. A UTI ainda não estava disponível e todo o processo de intubação dela foi feito dentro de um quarto de uma enfermaria. Então, isso foi muito traumático. Para mim, que estava lá do lado dela. Né? Os profissionais de saúde foi algo atípico, porque é procedimento feito dentro de UTI. Mas o objetivo, e aí a nossa gratidão primeiramente a Deus, e a esses profissionais que eles não hesitaram, me parecia, eles não se preocuparam com a vida deles naquele momento, em se contaminar ou algo desse tipo. Eles se preocuparam em preservar uma vida e lembrar, eu creio isso, eu já mencionei uma vez, e cumprir à risca aquele juramento que eles fizeram quando se formaram por certo. Então, eles não mediram esforços e fizeram todo um procedimento de UTI dentro de um apartamento, dentro de uma enfermaria, até que todos aqueles pacientes que estavam na UTI fossem removidos e ela pudesse ir para a UTI. Então, passado isso aconteceu durante 24 horas. No dia 6 da tarde, ela foi entubada dentro do apartamento, da enfermaria. Na madrugada do dia 6 para o dia 7, a UTI já estava disponível e eles conseguiram. E ela desceu para a UTI. Ela estava no 7º andar e desceu para a UTI, que é no térreo, eu acho, né, se é térreo, né? Primeiro, não me lembro. Sim. E ali eu fiquei até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Falei com os médicos e, diferente do que todo mundo falou, eu vim para casa sozinho. E aí vem a solidão, né, dona Iraíde? Porque sim, eu imaginei que eu estava, por certo, contaminado. Não que eu tenha pego dela, mas, por certo, nós pegamos no mesmo lugar, nós estávamos juntos. Mesmo que eu tivesse, eu estava com ela. E eu vim para casa. Isso acho que era um sábado, não lembro. Acho que era um sábado, dia 7. E imediatamente eu liguei para o SEIB, para que o SEIB viesse fazer a coleta do meu exame em casa. A única coisa que eu não fiz foi uma coleta de exame lá no Agarram, porque iria demorar uma semana para sair o resultado, naquele momento era muito novo. Então eu vim para casa, me auto-isolei, diferente do que foi comentado. O SEIB veio em casa, coletou meu exame, deu positivo. E depois aconteceu tudo aquilo que vocês viram e lembram. E aí vem essa parte, te respondendo, Jefferson, vem a parte que a dona Iraíde passou, que é a solidão. As filhas não estavam em casa e eu fiquei só em casa durante todo o meu isolamento. Pedi que uma filha viesse de São Paulo, ficou na casa de um casal de amigos, porque ela não podia ter contato comigo, senão ela pegaria também, para que ela pudesse contribuir de alguma maneira se precisasse, com a mãe internada, ir ali até a portaria do Agarram, porque também o próprio hospital ficou em isolamento, né? Era proibido qualquer tipo não podia entrar no hospital, então ela só ia até a portaria quando era necessário, às vezes alguma solicitação de exame, coisas dessa natureza. E ela só pôde vir para casa, e aí vieram as duas depois, quando eu testei negativo. Eu passei praticamente 20 dias só em casa. E só não, eu tenho certeza que Deus estava aqui, assim como estava com ela lá. Era como a dona Iraídes falou, foi muita oração, não só nossa, mas de tantos quantos nós pedimos oração, e pediram a Deus por ela, e pela nossa família. E o que nos fez superar isso era essa chamazinha de fé que nós sempre tivemos por crer que Deus poderia, Ele tinha muitas promessas na nossa vida, então não poderia acabar daquele jeito. Não era aquela promessa que Ele tinha feito ainda. Então, eu creio que de alguma maneira, mesmo contra toda
o que a medicina via do estado clínico dela, mas que Deus poderia fazer um milagre. E depois, naturalmente, que as filhas vieram para dentro de casa, aí é essencial, foi fundamental estarmos nós três, veio o esposo de uma delas também, estávamos em quatro, aí ficamos em casa juntos, um dando força ao outro, pedindo a Deus que tivesse colocado um anjo lá perto do lado da minha esposa e que abençoasse e guardasse toda a equipe de saúde, desse a luz necessária para enfrentar algo que não tinha um remédio. Então, é só uma luz superior para poder dar a direção necessária àqueles médicos. E eu queria deixar um registro aqui também, Dona Iraí, Jefferson. Isso é fundamental. Por isso que eu digo que eu sempre falei em casa, e Deus falava, que essa é o momento do amor, é a obra, é o milagre do amor. E o mesmo amor que a equipe de saúde recebeu, a minha esposa, recebeu o seu Ayrton, esposo da Dona Iraíde. Deus tem abençoado nenhum dos profissionais de saúde do Agarram que trataram da minha esposa, nenhum deles contraiu Covid. E olha que no início não tinha hoje os recursos que tem de proteção em termos de EPI, né, de material de segurança, porque era algo novo. Então, muitos atendiam com o único desejo de salvar aquela vida. E Deus foi bondoso com todos. Deus retribuiu que ninguém que cuidou da minha esposa contraiu Covid. Até hoje, eu falo com eles quase que semanalmente, com pelo menos um deles de lá. Ninguém contraiu Covid até os dias de hoje. Então, realmente, temos muito. Nesse momento é um momento de gratidão. Se nós pudéssemos resumir tudo, seria a palavra de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos profissionais de saúde, gratidão a todos os amigos e parentes que, da sua forma, pediram a Deus pela minha esposa, pediram a Deus pelo seu Ayrton, pediram a Deus pela família da Dona Iraíde e pediram a Deus por tantos que estão enfermos dessa situação. E nós continuamos pedindo. Deus continue guardando a todos e continue abençoando, guardando esses profissionais que são um exército para combater essas coisas. Seria isso, Jefferson. Dona Iraídes, a senhora queria deixar alguma mensagem para as pessoas que vão nos assistir, para as pessoas que vão nos ouvir em todos os lugares através do nosso portal? Qual a mensagem que a senhora queria deixar diante do momento que a senhora passou com seu esposo e está passando até agora? Eu queria que as pessoas, né, acima de tudo, nunca perdessem a fé que existe dentro de cada um de nós. É como o senhor André falou aí, a gente fica mesmo profetizando a volta, a gente fica mesmo mostrando os lugares. O meu filho, ele até vestiu uma almofada com a camisa do pai para que todos os dias a gente lavasse a roupa dele, e se a gente vinha para o sofá a gente trazia, e se a gente fosse para a cama dormia no nosso meio, e a gente conversava com ele. E quando eu chegava a entrar em desespero, meu filho sonhava com as nossas viagens. E assim, sempre tinha aquela pontinha de esperança. Acima de todo medo e debaixo das nossas orações, Deus vinha e falava: eu estou fazendo. Então, assim, é um trabalho bonito que vocês estão fazendo. Vale a pena mostrar a superação.